Olá, leitores do Bahia Notícias. Meu nome é Eduarda Pinto, repórter do site, e essa é mais uma entrevista da semana. Dessa vez, a nossa entrevistada é a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo. Bem-vinda, secretária. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Secretária, eu queria começar elucidando que esse mês, o mês de março, é comemorado o mês das mulheres, né? E a sua pasta, entre outros diversos temas, ela aborda a criação e fomentação de políticas para as mulheres. Mas o que eu queria saber exatamente para a gente começar é como é que funcionam as ações da sua pasta, quais são o escopo da SPMJ. Bom, vamos lá, né? A gente está no mês da mulher, que não é um mês que a gente chama de comemoração, mas de reflexão. Eu gosto sempre de reforçar isso, porque a gente sabe que ainda há muito para alcançarmos o que a gente quer, que é equidade. Nesse mês de março, nossas ações foram focadas especialmente na autonomia econômica da mulher e ações com grupos sociais específicos, além de palestras com a equipe de saúde, né, parcerias. Né? A gente não trabalha sozinho, nem no município, nem quando a articulação é com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, nós temos vários atores. Então, temos aí, nesse mês, iniciamos lá no dia 7, com duas mulheres novas no BRT de Salvador, dentro de um programa Mulheres no Volante. O Mulheres no Volante ele iniciou em 2022 com a oferta de primeira habilitação, né, numa parceria da Prefeitura com o SESC Senat, e mudança de categoria. E ampliamos isso numa parceria e numa articulação integrada com as empresas do setor de transporte e a CEMOB, né, que fez toda essa articulação com a gente, para que a gente inserisse cada vez mais mulheres no transporte coletivo, seja como motoristas ou seja com o sistema de mobilidade. E isso tem avançado significativamente, porque foi identificado em meados de 2022, em diálogo com o antigo secretário Fabrício Miller, que Salvador era uma das cidades onde menos nós tínhamos mulheres no serviço de transporte coletivo, né, no sistema de mobilidade urbana. Então, iniciamos com isso, tivemos um lançamento, né, participamos de um lançamento de um livro, 360 graus, falando de mulheres empreendedoras e liderança, fomentando a força do poder de comunicação dessas mulheres e a inspiração para outras mulheres. Temos o Dia D com a Saúde, onde teremos uma ação toda voltada no sábado. A saúde vai fazer essa divulgação de data. Eu vou tentar localizar aqui para passar para vocês também. Todos os postos de saúde atendendo as mulheres e a ação do nosso programa de prevenção à violência também junto com eles, né, nesse desdobramento. Teremos também o Marielas, que é um programa de saúde onde vai envolver a Secretaria do Mar, onde vai envolver a SFJ, onde vai envolver a Saltu e a Sempre, que é uma ação de esporte voltada também para o fomento de esportes femininos na nossa cidade. Então vamos começar com Marielas, mas com a própria Sempre tem outras articulações, o futebol feminino, as agendas em comunidades, porque isso é muito importante, e trabalhar também com essa autoestima. No final do mês, são agendas focadas em dois programas que a Prefeitura já tem, que é o Expo Mulher, que vamos ter no Center Lapa a partir, se eu não me engano, do dia 26, mas eu vou confirmar aqui, de 26 exatamente a 30, a 29, lá no Shopping Lapa, onde são as nossas empreendedoras da Expo Mulher, nessa parceria que a gente já vem fazendo. Tivemos aí o Crochê Feira no início do ano. Depois, perto do carnaval, nós tivemos as expositoras que vendiam artefatos para enfeites do carnaval e reforma de abadá. E agora, nesse mês, nós vamos ter a Voz da Mulher, que é uma parceria que já existe há alguns anos da gente com o Center Lab. Para além disso, feira com essas empreendedoras é coisa, viu? Que é na Praça do Campo Grande, de 26 a 30, junto com um fórum específico, né, de uma associação de empreendedoras mulheres que vão estar
do período de 26 a 30 na Praça do Campo Grande. E aí eu já convido todas as pessoas também para essas duas feiras para prestigiar as nossas empreendedoras. Secretária, dá para perceber pela sua fala que a sua secretaria é uma pasta muito interseccional, que trabalha muito em conjunto com outros setores da prefeitura. Mas eu queria saber também como é que funciona a relação da SPMJ com a sociedade civil, né? Como é que vocês criam essa relação de escuta com os conselhos municipais, se vocês observam os dados relacionados às mulheres em Salvador, como é que funciona realmente essa observação do cenário social para poder criar e fomentar novas políticas públicas? Nós temos o decreto Alerta Salvador, tá? E nele foi criado um observatório municipal. Esse decreto é um decreto 35.220 de 2022. E nele, com a criação do observatório, nós, junto com a rede de enfrentamento, mapeamos todas as situações e dados. Os dados do observatório ficam na página da SPMJ. E, através disso, nós temos também o mapeamento, através do planejamento estratégico da prefeitura, dos nossos atendimentos. Então, mensuramos os nossos atendimentos, o volume de atendimento, o deslocamento de equipe. Então, todos os nossos dados são focados em dados que são levantados. Até na Casa da Mulher que nós temos lá o psicossocial, existe um BI, que é um sistema que foi criado, onde todos a rede do sistema, que trabalha no sistema de justiça, junto com a rede de enfrentamento, atua e consegue mensurar esses dados de medidas protetivas, do acompanhamento, do direcionamento aos demais órgãos dentro da casa. Secretária, se não me engano, você já está à frente da secretaria há mais ou menos 4 anos. E o que eu queria te perguntar agora é, fazendo um balanço desse seu tempo na gestão da Secretaria de Políticas para as Mulheres, como é que a senhora vê os avanços na proteção dos direitos das mulheres em Salvador nesses 4 anos e se a sua pasta tem algum tipo de interlocução também com os setores da justiça, órgãos como a Defensoria, próprio Tribunal de Justiça. Como é que você vê assim, a questão da promoção de direitos das mulheres em Salvador? Bom, é uma luta constante. A rede de enfrentamento à violência contra a mulher é bem complexa, mas é uma rede muito unida. Então, é um trabalho que, como eu disse, não se faz só. Há uma relação muito próxima com a Defensoria Pública, Ministério Público, DEAN, Defensoria, com o Estado, porque precisamos articular, inclusive, quando há necessidade de risco de morte dessas mulheres, elas são encaminhadas pela Secretaria de Promoção Social do município, mas elas são acolhidas nas casas-abrigos, onde há um acompanhamento das SEADs. Então, não dá para se trabalhar a pauta de mulher e violência sem a gente ter realmente um grupo de pessoas integradas nesses propósitos, tá? Essa é a primeira observação. Eu acredito que nós avançamos significativamente, mas nós temos um número muito alto. E chegamos a refletir, inclusive entre grupos, se esse número alto ele é decorrente apenas de aumento da violência, que com certeza a gente sabe que ainda é muito significativo, mas também pelo fato de estarmos falando com as mulheres e alertando essas mulheres da necessidade de denunciar. Porque há um dado implícito aí e visto nacionalmente de que a maioria das mulheres que morrem, que são vítimas de feminicídio, muitas, e aqui em Salvador, pelos dados que nós levantamos no ano passado, que nós tivemos uma redução aí de 50% em 2024, em relação a 2023, nós identificamos que nenhuma delas tinha pedido ajuda. Nem uma DEAN, nem um centro de referência, nenhum órgão do poder do sistema que poderia acolher. Então, nós precisamos que essas mulheres elas cheguem também a esse espaço. E o trabalho do alerta e da prevenção é exatamente isso. Estamos em ambientes públicos, privados, vamos nos centros de saúde, nas unidades, fazemos rolante nas comunidades, exatamente dialogando. Porque se essa mulher ela não pede ajuda, ela pode estar sob violência, ela pode estar com risco iminente. E o que nós queremos é exatamente salvar a vida dessas mulheres.
Secretária, foi bom você ter falado sobre a questão das denúncias, porque recentemente aqui no Bahia Notícias nós fizemos a reprodução de um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos que implicava que a maior parte das denúncias relacionadas a violações de direitos humanos estavam relacionadas a mulheres e crianças, que são dois públicos em que a sua secretaria atua. E eu queria entender quais são os maiores desafios para o combate dessa violência a esses dois grupos vulneráveis que são praticamente a maioria das violações de direitos humanos. Bom, essa é uma referência nacional, né? Esse é um problema nacional. Nós temos aí, para as mulheres, eu sinalizo especificadamente, é a sinalização de estado de violência e buscar o apoio técnico especializado. Eu costumo dizer que quando a mulher ela fala que está sob uma violência doméstica familiar, não nos cabe julgar a condição, e sim acompanhá-la para um serviço especializado, porque o serviço não é necessariamente abrir automaticamente um boletim de ocorrência, mas fazer uma escuta, um acolhimento para essa mulher compreender a sua violência e buscar junto com esta rede qual é a melhor decisão a tomar a partir daquele momento. No caso de crianças e adolescentes, é importante dizer que quando uma mãe é vítima de violência e ela tem filhos, esses filhos são testemunhas da violência ou também vítimas da violência. No município, nós temos também a coordenação e o núcleo de escuta especializada, que fica na Diretoria de Infância e Juventude. E esse órgão também tem toda uma particularidade de atuar com a rede de proteção à criança, que é uma rede diversa da proteção à mulher, mas também atua com o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça e, nesse caso, aí com a DERCA e a DAI, né, quando há alguma questão que envolva também adolescente infrator. E é importante destacar que, para a violação sexual infanto-juvenil, a gente tem uma ação que a gente faz sempre, que é o Maio Laranja. O maior desafio que nós temos é porque mais de 70% dos casos são nos ambientes familiares. E é muito difícil saber dessa denúncia. Muitas vezes a denúncia vem de terceiros. Então, nós precisamos que as pessoas também denunciem para que o Conselho Tutelar possa chegar na casa dessas famílias, para que o sistema de justiça e o poder público, através de suas políticas, possam efetivamente chegar às famílias. E justamente a senhora citou a questão dos conselhos tutelares, eu queria perguntar como é a relação da SPMJ com esses órgãos. A gente sabe que eles são órgãos considerados autônomos, mas que têm uma relação direta com a sua pasta aqui no município. Eu queria saber como é que acontece essa interlocução, como é que a SPMJ pode ajudar a fortalecer essas organizações que protegem as crianças e adolescentes. Bom, vinculado à SPMJ regimentalmente, nós temos os conselhos tutelares, e temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né, que está na fase agora governamental, mas a cada período há a troca de gestão. Bom, nós sempre dialogamos. No caso dos conselhos tutelares, a nossa tratativa é geralmente com a coordenação, eles são 120 conselheiros tutelares e 24 conselhos tutelares, né? Recentemente eram 90, 120. Nós viemos periodicamente tratando com eles as questões administrativas, que é o nosso papel. Eles têm autonomia para aplicação de medidas e nós somos responsáveis pela gestão dos equipamentos e o acompanhamento junto, né, com a supervisão do Ministério Público, que sempre nos convoca, sempre nos procura para esclarecer e participar de forma colaborativa com as ações. Durante o Carnaval, nós tivemos a ação junto com os conselhos, em razão de que, quando fizemos os acolhimentos dos filhos dos ambulantes, e eles não têm documentação, não têm os dados necessários e seguros para o acolhimento, o direcionamento vinha por eles e pela abordagem social, mas, como todo grupo, né, nós temos que dialogar com os representantes desses entes. Então, periodicamente, existem reuniões onde são passadas solicitações dialogadas com o gabinete e a gente sinaliza as nossas condições também de trabalho. Secretária, foi bom a senhora ter citado o Carnaval, porque era justamente a minha próxima pergunta, né? Nesse Carnaval, tivemos a questão do acolhimento às crianças, os filhos de ambulantes, catadores de latim, enfim, profissionais que trabalham ali nessa retenção
do carnaval, muito importantes para a festa. E também tivemos a campanha contra o assédio sexual, que foi Tô na Rua, mas não sou sua. E a senhora chegou a falar que houve uma queda nos registros de boletins de ocorrência relacionados a assédio sexual e tudo mais. Eu queria que a senhora fizesse um levantamento, o que é que mudou de 2024 para 2025, né? O que é que a secretaria conseguiu aprender com esse carnaval e como a senhora sente que foi o acolhimento das pessoas a essa campanha. Bom, o Tô na Rua, mas não sou sua, ele foi um trabalho que a gente iniciou bem antes do próprio festejo. Isso gerou formações em camarotes, em grupos com próprios ambulantes. Nós tivemos, quando eles receberam os isopores, nós estivemos lá falando da campanha, falando que elas poderiam também denunciar, sinalizar se houvesse violência. Articulamos aí o chatbot, onde a partir da quinta-feira havia uma área específica com o WhatsApp da Prefeitura de Salvador de proteção à mulher. Então, a denúncia ela entrava por esse sistema e passava a ser verificada pelos órgãos, e nós fizemos um fluxo diretamente com a Polícia Civil. Então, quando nós identificamos a situação, a saúde também esteve conosco, porque sabemos que, sendo uma violência física ou uma violência sexual, a porta de entrada da mulher é, muitas vezes, pelo sistema de saúde. Então, tínhamos todo um fluxo já alinhado antes do carnaval, que fez com que houvesse uma celeridade, um trabalho preventivo e mais ostensivo, especialmente em alguns territórios. Mas, quando nós vimos os números, nós ficamos muito felizes, porque houve uma redução da violência de modo geral, que foi dito já pela segurança pública, e isso repercutiu também no número de vítimas. O que eu acho que cabe e a gente não pode deixar de fazer é o trabalho o ano todo, tá? Porque a gente sabe que responde e recebe muitos turistas, mas quando nós temos uma cidade consciente de que o espaço da mulher é um espaço que precisa ser preservado e que importunação sexual é crime, os nossos mesmos não deixam que outros o façam. Então, a ideia é trabalhar durante todo o ano, como nós estamos fazendo aí, com o Alerta Salvador e com todas as outras políticas que exigem, só não no município, mas também no Estado e nos sistemas de justiça, porque todos os órgãos fazem campanhas exatamente nesse sentido, para que a gente consiga cada vez mais conscientizar as pessoas que essa festa precisa ser boa para todos. No caso dos ambulantes e filhos de ambulantes, esse trabalho ele é feito desde 2014, mas ele vem crescendo significativamente. Só para você ter ideia, em 2023 nós tivemos 367 colhidos, 2024 foram 470 e agora 2025 foram 549 colhidos, né? Filhos de ambulantes em 5 escolas, onde nós conseguimos aí fazer uma atenção e fazer com que esses pais trabalhassem com uma condição de tranquilidade em relação aos seus filhos. Essas escolas ficam próximas ao circuito do carnaval e a gente já imagina que tem que ampliar, porque não chegamos ao nosso limite máximo, que eram 600, mas como esse serviço vem sendo cada vez mais reconhecido pelos próprios ambulantes, que no início achavam que iam perder o filho, que não iam poder ver a hora que queria, ou outras dúvidas que surgiram, passaram a conhecer o serviço e a validar, e cada vez mais a gente tem novos ambulantes trazendo seus filhos durante esse período para ficar conosco, tanto no Réveillon como no Carnaval. Secretária, eu queria falar um pouquinho agora sobre a sua carreira, né? Você é um quadro muito técnico da Prefeitura de Salvador hoje, é advogada, tem experiência na área acadêmica. E eu queria saber quando foi que surgiu essa atenção para a gestão pública. O que te chamou a atenção na gestão pública? Bom, eu vim do privado, como você bem sinalizou, eu vim da universidade, minha vida toda, minha carreira foi toda com a universidade. Eu já estava como gerente acadêmica do Grupo Laureate, que hoje é o Anima, né? E trabalhava dentro do Centro de Cidadania, trabalhava com os meus alunos com a Liga da Promoção da Igualdade, no Comitê de Diversidade e Cultura da Paz. Então, a perspectiva de trabalho que eu sempre desenvolvi dentro do curso focava muito também em direitos humanos. E um pouco antes de assumir, logo no início, eu fui convidada pelo prefeito Bruno Reis para uma reunião. Ele disse que Bruno já me conhecia, né? Tanto ele como a vice-prefeita Ana Paula Mato. Nós formamos juntos, tomamos carreiras, né? Cada um para o seu lado.
eu na academia, mas a gente sempre acompanhando o trabalho do outro, e ele me fez o convite, né, em dezembro, pouco antes de passar a nomeação, no dia 23 de dezembro, pouco antes de fazer a nomeação. Então eu encarei como um desafio. Eu tinha terminado de ser promovido, eu tinha sido promovido em junho e o Bruno me fez o convite em dezembro, mas diante de um desafio técnico para trabalhar com direitos humanos, tentar de alguma forma fortalecer a política pública no município, eu me desafiei e estou aqui. Secretária, eu queria te perguntar um pouquinho, porque sobre uma possível entrada sua na política partidária. Porque no ano passado, seu nome foi ventilado como uma possível pré-candidata a vereadora de Salvador. Isso acabou não se confirmando. Mas eu queria saber se já há essa perspectiva, se houve um convite e a gente pode ver Fernanda Lordelo nas urnas nas próximas eleições. Olha, é o seguinte, a gente tem aí um trabalho ainda grande para desenvolver. Eu hoje faço parte de um grupo, tá? Porque eu filiei a União Brasil, mas meu cargo bem colocado ainda é técnico. Eu não penso agora, se você me perguntar, em concorrer. Recebi convite, sim, para sair como vereadora, recebi, mas entendi e consegui convencer as pessoas do convite que cabia a pessoas mais experientes, que têm mais tempo na política. Sim. Porque a política partidária, embora todos trabalhem com a política, né, porque viver é um ato político, a política partidária ela tem contornos bem específicos. Então, naquele momento, não me convenci de que era o momento, e neste momento eu estou preocupada apenas com as minhas metas. Né? Eu não digo nem sim nem não, né? Porque eu acho que o futuro a gente nunca sabe, mas nesse momento eu ainda tenho muito das metas técnicas que o prefeito já me incumbiu aí para pelo menos um ano e meio, 2. Secretária, antes da gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre algumas questões mais internas da gestão. Recentemente, um caso veio a público relacionado a denúncias de assédio sexual dentro da SPMJ. Né? E eu queria saber, na verdade, que a senhora detalhasse um pouquinho como foi que esses casos chegaram à ouvidoria da Prefeitura. Eu soube também que chegaram ao Ministério Público do Trabalho. E como foram as tratativas para escuta das vítimas, para o acolhimento delas e se houve algum tipo de afastamento do colaborador envolvido nessas denúncias. Bom, várias coisas. Primeiro, não foi assédio sexual. A denúncia é de assédio moral. Né? São duas vertentes diferentes. A denúncia chegou em dezembro de 2024 por 3 colaboradores. 3 pessoas que são vinculadas a empresas terceirizadas, que inclusive trabalharam com o acusado, no caso, em momentos diferentes. Tá? Então é importante a gente destacar isso. E assim que nós recebemos a denúncia, nós não podíamos iniciar um processo, porque ele é servidor público concursado, ele é um servidor de carreira, de muitos anos. Inclusive, para vocês terem ideia, quando eu cheguei na secretaria, ele já trabalhava lá e elas já trabalhavam com eles, pelo menos 2 das que sinalizaram a situação, tá? E assim que o processo chegou formalmente, tá? Nós efetivamente pedimos a abertura do processo de sindicância, que não pode iniciar em janeiro, porque o servidor estava de férias. Então, o processo de sindicância foi feito, a sindicância fez a escuta de todas as pessoas que fizeram a denúncia, todas as testemunhas que foram indicadas por essas pessoas, tem um relatório que já foi encaminhado para o gabinete, e o próximo passo que já foi tomado é o encaminhamento para a procuradoria desse relatório e de um órgão de controle específico, que está avaliando os dados para dar sequência ao processo. Como estamos falando de um servidor de carreira com possibilidade de abertura de um PAD, esse é o fluxo normal. Só a sindicância tinha um tempo de 30 dias. Com o período do carnaval, eles entregaram após o período do carnaval, porque eles haviam sinalizado que não tinham como conseguir terminar, mas o fluxo está ocorrendo regularmente em atenção a toda a legislação. Por quê? Porque nós temos que garantir a esse servidor o contraditório, a ampla defesa. Tá? Então, ele já está com o advogado regulamentar no processo, está sendo feito todo o acompanhamento. Tá? Então, é importante destacar que não pode ser na velocidade e ele não poderia ser afastado sem um processo regular para um afastamento,
Primeiro, porque a função que ele designava era uma função específica de servidor público e não havia ainda nenhuma punibilidade para poder ele ser retirado da sua função. Secretária, para a gente finalizar, eu queria te perguntar qual é a marca que a senhora deseja deixar na cidade de Salvador, na Prefeitura de Salvador, com a SPMJ. A gente sabe que esses cargos de secretaria, de gestão, não costumam ser vitalícios, mas na sua saída, numa possível saída, o que a senhora deseja deixar como uma marca de Fernanda Lordelo na Prefeitura de Salvador? Eu costumo brincar que toda pedra parada há muito tempo gera luz, né, em um lugar. E como a gente sabe, antes de mim vieram muitas e depois de mim vão vir outras secretárias. Eu acho que a marca que cada um de nós podemos deixar é a marca de ter uma gestão comprometida com as políticas da secretaria, que é a política da mulher e defesa dessas mulheres, especialmente as vítimas de violência doméstica e familiar, como você falou, transversalizando com toda a rede e com os secretários, e também na pauta de infância e juventude, fazendo com que a gente consiga, dentro de todas as limitações que possam ocorrer, sejam orçamentárias, seja técnica em alguns momentos, que a gente consiga sempre trazer o que for melhor, porque o nosso objetivo final é sempre atender as pessoas. Secretária, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. Obrigada por colaborar com a gente hoje. E o espaço do Bahia Notícias está sempre aberto para você. Eu espero falar com a senhora novamente em breve. Eu que agradeço e agradeço a todos. É sempre bom poder falar um pouco do nosso trabalho e estou à disposição de vocês. Obrigada a todos os leitores do Bahia Notícias e essa foi a nossa entrevista da semana.